Aleluia, glória a Deus. Aleluia, debaixo dessa atmosfera tão poderosa, irmãos, renda graças ao Senhor. Deixa sair dos seus lábios palavras de adoração ao Senhor. Isso. Há uma canção dentro de você. Existem palavras elogiosas a Deus dentro de você. Aleluia. Aleluia. Aleluia, exalte Ele. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, exalte o Senhor, exalte Ele. Aleluia, exalte a sua palavra. Oh, aleluia, diga: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é cheio de vida, é o nosso Pai, o Todo-Poderoso, El Shaddai. Oh, aleluia, eu estou bem à vontade neste lugar, e eu acredito que você também está bem à vontade. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aqueça esse ambiente com as suas palavras, com a sua exaltação. Levante o seu braço, faça algo, reaja diante de tamanha bondade. Aleluia, oh, glória a Deus. Te amamos, Pai, te amamos, Papai. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela sua bondade, Pai, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça, obrigado por ter enviado o Espírito Santo para nós, obrigado por quem você é, Pai, obrigado porque você está muito acima do tempo, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Oh, aleluia, exalte Ele. A sua voz é conhecida nos céus. A sua voz é o endereço do seu Espírito no céu. Oh, oh, oh. Ei. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essas canções tão maravilhosas. Obrigado pelo que os ministros de louvores deram de si nesta noite, para nos abençoar, para nos fazer cada vez mais inspirados para você, Pai. Oh, aleluia. Todo problema, Pai, resolvido nesta noite, Pai. Oh, aleluia, Pai. Tudo aquilo que está atrapalhando, Pai. Toda falta e necessidade suprida neste lugar, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Pode se assentar. Louvor, muito obrigado pelo bom trabalho de vocês. Amém. Queridos, eu tenho uma proposta de falar de um tema, como Carla bem pontuou aqui já inicialmente, né? O tema desse mês de outubro é um tema bem familiar, né? Um tema bem familiar. Proteja, diga comigo, proteja a sua família. Amém? Tem alguma família aqui que não precisa de melhora nenhuma? Acho que não, né? Todos precisam, não é verdade? Toda família tem o seu ponto de melhora. Amém? Eu tenho, você certamente tem. E nós vamos fluir nesse mês de outubro, né? Nessa inspiração que foi dada ao nosso pastor, para nós conversarmos, tratarmos, relembrarmos de coisas que nós já sabemos, gente. Tem coisa que nós sabemos e precisamos estar sempre lembrando. Faz bem tremendo. Amém? Diga comigo, proteja a sua família. Deixa eu dizer para vocês que eu não vou ministrar sozinho. Você está comigo, amém? Então vibre com essa palavra. Você está dentro de um culto onde você não é um espectador, você é um participante. Amém? Glória a Deus. Queridos, e para servir como base para essa ministração de hoje, eu queria levar você para o livro de 1 Samuel,
livro de 1 Samuel, e o capítulo 30, amém? Quando nós levamos vocês ao livro de Samuel, capítulo 30, certamente, vocês já sabem que nós vamos falar de Davi. Todo mundo aqui conhece a história de Davi, né? Todo mundo conhece? Amém? Posso ouvir seu amém? Talvez você não se lembre de tudo, né? Que a história de Davi, meu Deus do céu, é uma história muito longa, gente. Não é, Carla? É uma história multifacetada, né? Nós poderíamos falar de quando ele era simplesmente um garoto por detrás das ovelhas do seu pai. Quantos lembram disso? Não é? O profeta Samuel foi na casa de Jessé, que é o pai de Davi, e lá ele precisava ungir um rei, diga um rei. E ali passaram-se os irmãos de Davi, não é? Samuel, a cada vez que os irmãos passavam, ele achava que aquele seria o rei, quando na verdade, no coração de Deus não estava bem assim, ok? E chegou um momento que passaram todos que estavam ali na casa. E Samuel faz uma pergunta a Jessé, perguntando se não havia mais nenhum filho. E qual foi a resposta? Você lembra? Que ainda tinha um, né? Mas estava lá cuidando das ovelhas. A Bíblia diz que Davi era um moço ruivo, de bom semblante, não é isso? E até que Davi, enquanto Davi não chegou, eles não se assentaram à mesa para comer. Mas quando ele chegou, então houve a aprovação, diga aprovação, a aprovação do Senhor. O Senhor falou, esse aí, unge ele é o rei. E Samuel então pegou e derramou algo sobre a cabeça de Davi, amém? Um óleo, era o costume daquela época, né? E o que aconteceu? Davi, naquele momento, já se tornou o rei de Israel, não foi assim? Coisa nenhuma. O chamado foi estabelecido, amém? E esta igreja aqui, igreja local de Resende, ela está debaixo de muitas palavras proféticas. Você percebe isso, amém? Mesmo que você tenha chegado para cá por pouco tempo, nesse pouco tempo, você já percebeu o volume de palavras que Deus já tratou conosco, com a liderança, o nosso pastor, a vida de Leila, a liderança de um modo geral, e Deus tem falado muito com essa igreja. Diga, Deus tem falado muito com essa igreja. E quando Deus fala, Ele merece uma resposta. Amém? Senão você vai deixar Ele, como às vezes as pessoas falam, né? Deixa, como é que fala quando vai cumprimentar? No vácuo. Então, se Deus liberou tantas palavras, Ele merece resposta. Senão, nós estamos deixando Deus no vácuo. Amém? Isso não é um bom ponto para a gente pensar? Eu sei que sobre a vida de alguns, Deus tem falado individualmente também. Amém? Mesmo que você não tenha recebido uma imposição de mãos, alguém chegado até você e liberado, mas a igreja no seu todo está debaixo de palavras poderosas. Quem permanecer, quem estiver convicto e for caminhando, vai provar de tudo aquilo que Deus tem falado. Amém? Você vai provar na sua casa, você vai provar no seu trabalho, você vai provar no meio da igreja, amém? No meio dos parentes. Deus é responsável por aquilo que Ele diz. Amém? De vez em quando você dá um amém aí, salta, faz aí alguma reação, amém? Isso é muito importante. Então Deus tem falado com essa igreja. E no tocante à proteção de família, eu escolhi um episódio da vida de Davi, que está nesse livro de 1 Samuel, capítulo 30. E eu quero ler um pouco com vocês alguns versículos aqui. Vamos lá no versículo 1. Versículo 1 diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, não é isso? Ziclag, né? Ok. Já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinha ferido a Ziclag e a tinha queimado a quê? Queimado a quê? A fogo. Então esse episódio aqui é um episódio quando Davi, já depois daquela unção recebida do profeta Samuel, ele está como fugitivo, diga fugitivo. Mas fugitivo de quem, Carlos? Fugitivo do rei Saul. O rei Saul, movido por uma inveja, sabe? Você sabe o que é inveja, né? Então ele, movido por uma inveja, ele procurava tirar a vida de Davi.
Ele tentou isso por várias vezes. E Davi não teve outra opção a não ser fugir. Então, durante um tempo na vida de Davi, ele andou pelos desertos, pelas cavernas, amém? Fugindo do rei Saul. Chegou um momento que ele entrou na caverna de Adulão, diga Adulão de novo. Ele entrou nessa caverna e se juntaram muitos homens com Davi. Só que esses homens não eram um exército treinado, não, um exército preparado. Eram homens quebrados. A Bíblia diz isso. Eram homens endividados. O que você faz com muitos homens quebrados e endividados? Foi o que Davi pensou, como ele ia fazer com todos aqueles homens que o Senhor, de certa forma, estava lidando, certo? Então, Davi os treinou. Amém? E essa caminhada nossa é uma caminhada de processos e treinos. Você está debaixo de um treinamento. Você está debaixo de um processo. Você, quando chegou aqui, quando eu cheguei, nós éramos de uma forma e os processos estão modificando as nossas vidas, os nossos comportamentos. Amém? Você percebe que há coisas que você mais não faz mais de jeito nenhum. Porque naquele processo você foi apto. Amém? Existem outros que você está na recuperação, que talvez até eu esteja também. Existem outros que a gente precisa fazer as lições todas novamente. A vida com Deus é uma vida de processos. E esses homens, eles saíram dessa situação de endividamento, de pobreza, de miséria, e se tornaram o exército particular do rei Davi. Amém? E agora, quando eles chegam nessa cidade, essa cidade era uma cidade emprestada, porque não era a cidade onde Davi morava. Para você ter uma ideia, os filisteus é quem deram essa cidade para que Davi morasse nela por um tempo. E quando eles chegam na cidade, depois de 3 dias de viagem, eles encontram a cidade queimada a fogo. Certo? Imagine você, para você entender isso bem, imagine que o Valdemir, o Edson, o Alexandre, o Henrique, o pastor Joaquim, Léo, eu, Jean, todos os homens aqui saímos para uma missão. Quem ficou? As mulheres, as crianças, certo? E foi isso que aconteceu. Davi saiu com esses 600 homens para uma batalha, e ele foi dispensado da batalha. Eu não vou entrar em tantos detalhes, porque é muito longo. E ele então volta para a cidade de Ziclag. E quando ele chega lá, a cidade está toda queimada a fogo. Mas não era só isso. Olha o que diz o versículo 2. Está aí comigo? 1 Samuel 30, versículo 2. E tinham levado cativas, presas, as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Você consegue imaginar isso? Chegar num lugar, chegar em casa e não encontrar a esposa, tem dias, já não é muito agradável, não é? Nós temos o costume, a esposa, ele fala, estou em tal lugar, vou a tal lugar, aquela coisa toda, mas às vezes por esquecimento, você pode ter acontecido o dia que você chegou e cadê Isabel, rapaz, Isabel não está aqui. Filha, a sua mãe está onde? Já é uma surpresa. Só que nesse contexto aqui, gente, era um contexto de guerra. Então, quando Davi chega e vê a cidade toda queimada a fogo, é como se chegássemos nós, os homens, chegássemos em Resende toda queimada e nenhuma das nossas mulheres. Não era qualquer tipo de homem, eram homens treinados, eram homens valentes, eram homens habilitados a puxar uma espada e cortar muita gente na espada, a matar mesmo. E qual foi a reação desses homens? O que está dizendo a sua Bíblia? A Bíblia diz que eles começaram a fazer o quê? Chorar. O rei Davi chorando. Mas não era um chorinho minguado, não. O choro deles, me permita a ousadia, eu estou vendo que vocês estão com as Bíblias abertas, me permita a ousadia. Quanto
tempo durou esse choro? Dá uma olhadinha, por favor, por gentileza. Tem alguém falando aqui. É um ponto aqui mais perto, é tu mesmo. Olha o que a Cris diz. Eu vou dar a voz, porque ela está corretíssima. Se você não percebeu... Até não terem mais forças. Você sabe que é um homem chorar até ele não ter mais força. Não vá com seu pensamento ao Superman e Kryptonita, tá bom? Porque realmente o Superman lá diante da Kryptonita, ele fica todo molengo lá e cai, não é? Mas aqui é um fato real. Davi chorou até que ele não teve mais força. Mas foi sozinho? Não. Os 600 homens também chorando até não terem mais forças. Porque as mulheres, porque a família não estava no convívio deles. Eu não sei o que você faria, mas eu sei o que eles fizeram. A Bíblia diz que, em dado momento, aqueles homens pararam de chorar e procuraram um culpado por aquela situação. Quem vocês imaginam que foi o culpado na mente deles? Davi, o líder, o pastor. Amém? Então, no entendimento deles, tu é o culpado dessa desgraça, porque não deu certo para nós. E eles tomaram uma decisão. Qual foi a decisão, irmãos? De apedrejar. Apedrejar é pegar pedras e jogar as pedras para cima de Davi. Tu é o culpado. Você é o culpado. E nós vamos apedrejar você. Irmãos, eu sei que você está pensando assim, mas Carlos, o que essa história tem a ver comigo hoje na nova aliança? Paulo te responde. Paulo responde para você e para mim. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz. Coloca para mim, Melk, por favor. Versículo 10 diz assim: porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado. Continua. Por causa dessa excelente glória. Porque o que era transitório foi para a glória. Muito mais, eu acho que é 1 Coríntios 3:10. Eu acho que eu que devo ter me equivocado, por favor. Segunda décima, arquiteto e fundamento. Não. Deixa eu só conferir aqui, meus queridos. Eu acho que eu me equivoquei no versículo. É aquele versículo, os quais lhes sobrevieram. É 1 Coríntios 10:11. Eu falei 3. É 1 Coríntios 10:11, corrigindo. Tá certo? Paulo vai nos responder o que aquilo que aconteceu lá tem a ver conosco. Tá bom? Então vamos ver o porquê que isso está sendo trago à tona nesta noite, por que está na sua Bíblia. Paulo responde: ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como que, irmãos? Figuras. Então é por isso que você carrega uma Bíblia que tem Antigo e Novo Testamento. Você está no Novo, amém? Porém, as lições do Velho você aprende pelas experiências que eles passaram. Você está aqui? Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, toda vez que você estiver lendo a história de José, a história de Abraão, de Noé, e aquilo tudo que já passou, tudo foi escrito para aviso nosso, para que nós possamos aprender com a experiência dos outros. Amém? Então, quando se traz esse assunto, aonde Davi está chegando na sua cidade, na cidade emprestada, na cidade alugada, e ele não acha nenhuma da sua família, e o povo resolve apedrejá-lo, coisas desse tipo acontecem nos dias de hoje. Um problema na fábrica, vão procurar alguém que é responsável por aquilo.
E você tendo conhecimento dessa verdade, dessa palavra, você se protege, você se antecipa. Você sabe que é um comportamento, às vezes, de pessoas. Algumas pessoas, debaixo de pressão, apontam o dedo para o líder. Vocês sabem que Miriam ficou leprosa, porque justamente ela voltou a falar mal do seu irmão Moisés. É típico de pessoas. Falar mal de liderança, falar mal de vizinhos, falar mal de parentes, apontar o dedo. Ei, Deus não se agrada disso. Posso ouvir isso, amém? Deus detesta isso. Pessoas que têm essa habilidade de semear contenda, de semear disse-me-disse. E aqui esses homens queriam mesmo, Valdemir, apedrejar Davi. Mas ele fez uma coisa, que você e eu podemos copiar. O que ele fez? Porque houve um momento que ele chorou, até não ter forças mais, mas ele resolveu fazer algo. O que foi? Ele se reanimou em Deus. Diga, ele se reanimou em Deus. Amém? Diga, o Senhor é minha força. Amém? Por isso nós somos incentivados a viver uma vida acima das emoções, acima dos nossos sentidos. Nada demais com as nossas emoções, nada de mal com os nossos sentidos, são nossos, foi Deus que os fez. Amém? Mas o Espírito precisa influenciar a sua alma, para que te vá bem. Amém? E não o contrário disso. Quando a alma está aflorada, a alma só procura razão. É a voz da alma, é a razão, é a voz do corpo, os sentidos. Mas a voz do Espírito é a consciência. E a consciência afetada pela palavra vai trazer bons resultados. Diga, Davi se reanimou no Senhor. Se reanimou tanto que ele chegou diante de um sacerdote chamado Abiatar. Aliás, era o único sacerdote no meio daquele agrupamento de 600 homens. E ele pediu algo para o sacerdote. Acho que você descobre o que ele pediu. O que foi que ele pediu? O que ele pediu ao sacerdote? Ele pediu um efode ou um colete sacerdotal. É uma pena que eu não tenho uma figura para te mostrar, mas eu posso dizer para você. Um colete que o sumo sacerdote se vestia, e só o sumo sacerdote. E nesse colete havia 12 pedras cravejadas. Havia pedra preciosa em dos dois ombros dele. Era uma peça, era um vestuário do sumo sacerdote lá na velha aliança. E quando ele colocava isso, quando ele queria respostas do Senhor. Amém? Hoje você não vai fazer isso. Hoje você não vai consultar o Urim, o Tumim, nada disso. Isso foi transitório na velha aliança. Amém? Hoje você faz o quê? Você ora ao seu Pai, você se rende ao Senhor, você busca Ele e o Espírito Santo traz a resposta dentro de você. Às vezes o profeta vem e até confirma algo que já está no seu coração. Mas o Espírito Santo já mora, já habita em nós. E depois que ele se fortaleceu, Edson, Hagi, Davi então reúne os homens cansados. Porque eles viajaram 3 dias para chegar a Ziclague, estavam exaustos, mas eles estavam reanimados, e agora eles vão em busca da família que lhes fora tirada. Por que Davi foi atrás da família? Porque a família era cara para ele. Era um patrimônio para ele. Ele amava a sua família, aqueles homens da mesma forma, as crianças da mesma forma. Davi, nesse tempo, estava com 2 esposas. Naquela época, era Ainoá e Abigail, que era esposa de Nabal. E Davi, então, ele empreende isso para trazer de volta, eu vou trazer de volta a minha família.
Na força do braço nunca vai dar. Paulo escrevendo aos Efésios, ele disse, revesti-vos, pois, me ajudem, de toda a armadura de Deus. Amém? Vocês lembram disso? Porque a nossa batalha não é, diga não é, contra a carne, contra o sangue. Amém? Existem coisas que para proteger uma família são válidas, totalmente válidas. Cerca elétrica, muro e tanta coisa, alarmes, sensores, isso é lícito? Claro que é. Mas existem coisas que estão no nível, no âmbito espiritual. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Amém? Há espíritos de enganos. O que são esses espíritos de engano? São demônios que têm como atuação trazer engano, vir disfarçado, seduzir crianças, jovens, irmãos, idosos, tirá-los do caminho. Por isso que precisa das armas espirituais. A oração, o Espírito Santo, o louvor, a comunhão, o estarmos juntos. Por isso, irmão, essa igreja insiste tanto em incentivar os irmãos a vir às quintas-feiras, todos os cultos, a todos os eventos, porque é bíblico, não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. É por isso que você veio nesse culto, queridão. É por isso que você está aqui. É por isso que você não se importa com quanto que você gastou de gasolina, o tempo que você dispensou. É porque você ama Jesus e a sua palavra. E isso te fortalece. Isso te dá energia. Isso te dá combustível para você vencer todas as maldades. Amém? Davi então empreende isso e vai para cima. Mas sabe o que acontece, Marcos? É que apesar de serem 600 homens, em certo momento, 200 não conseguem mais caminhar. Eles estavam cansados, irmãos. 600 menos 200, continha básica, quanto dá? 400, o Marco está até rindo. Saíram com 600. 200 estavam tão cansados. E era lícito o cansaço. E Davi, tranquilamente, confiadamente no Senhor, ele prossegue. Amém? Você sabe que nem sempre a matemática, a lógica vai funcionar. Na matemática ou na lógica, 400 homens nunca venceriam um exército maior. Mas se esses 400 se tornam um, então isso quebra toda a banca, a lógica e matemática. Vocês lembram de Gideão? Gideão saiu com um exército de 22 mil, não é isso? Me ajudem aí. Hã? Não, o número inicial. O 300 foi o final, que ele venceu. Mas Deus falou, não, tem muita gente aí. Diga para os covardes voltar. 10 mil voltaram. Não é? Depois ainda fez um outro teste, até que sim, aí chegou os 300. Não era o número para vencer aquilo. Nunca será, irmãos. Desde que se tornem um. Um no Senhor. Por isso Atos está escrito, e era um o coração e a alma dos que criam. Por isso que está aquele cartaz ali. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e o mesmo parecer. O número 1 na Bíblia é fantástico. Davi precisou de quantas pedras para derrotar um gigante? Uma só. Cristo nos deu acesso ao Pai por quantos sacrifícios? Um só. Amém? Aquele que se une ao Senhor torna-se um só com Ele. Então Davi deixa os 200 à beira de um rio, fica tranquilo, nós vamos com os 400. Mas aí acontece uma coisa interessante. Davi encontra com um homem egípcio,
ferido. Logo em seguida, logo que os 200 ficam. E sabe o que Davi faz? Olha, irmãos, honestamente, Davi estava precisando de ajuda e aparece alguém que precisava mais que ele. Já aconteceu isso com você? Você, de repente, está ali precisando de uma coisa, de uma ajuda, de uma palavra, às vezes até de um valor monetário, de dinheiro. Aparece do seu lado alguém, precisando mais que você. O que você faz? O que você já fez? Davi fez o seguinte: vou alimentá-lo. Deu bolo, diga bolo. Deu passas, diga passas. Deu água. E sabe o que aconteceu? Aquele jovem recobrou as forças. E aí Davi fez uma pergunta: quem é você? Quem que é você? Me diz aí, quem é você? Eu sou um jovem egípcio. Eu estava na caravana dos amalequitas. Os amalequitas eram os terroristas do deserto. Eles eram seminômades, viviam tocando terror. Eu estava com eles. Mas aí eu me machuquei, estou parafraseando agora, eu me machuquei, eles me deixaram aqui. Ou seja, eu não tenho mais valor para eles. A bondade de Davi lhe gerou algo bem poderoso. Porque sabe por quê? Davi, eu não sei se Davi abaixou como eu vou baixar agora. Tu consegue me levar neles? Tu consegue me guiar até eles estão? Consigo, desde que o Senhor não me mate. Está feito. O que é isso? Um GPS. Não é? Você hoje usa o GPS, bonito aqui. Lá naquele tempo Deus providenciou. Aquele homem no caminho de Davi, precisando de ajuda. Davi o ajudou e agora ele vai se tornar o GPS de Davi. E se você observar a leitura, o homem leva Davi exatamente onde estavam os amalequitas. E sabe o que ele estava fazendo em inglês? Sabe o que ele estava fazendo? Dançando, pulando, com os despojos, com o que eles roubaram, com o que eles cataram de Davi. As mulheres, as crianças, o gado, eles estavam lá farreando. Era um costume da época. Quando atacava alguém, saqueava, festa, carnaval, pular, beber. E Davi olhou eles espalhados. Deus é sério no que Ele diz. Quando Ele te diz que te dá algo, pegue, agarre, é seu. Quando Ele diz que você é curado, sarado, suprido, próspero, protegido, pegue, é seu. Ainda que os sintomas, ainda que coisas, as circunstâncias gritem, fique com aquilo que Deus falou. É claro que isso serve para mim, irmãos. Estou no mesmo barco que você. E o que aconteceu é que Davi, sabiamente, começa a matar. E a Bíblia diz que ele matou de manhã até a tarde. Sozinho? Não, com os 600. Imagine isso. Tem umas coisas que a gente lê na Bíblia e a gente precisa entrar na Bíblia. Rapaz, 8 horas Davi matando, 9 horas matando, meio-dia matando, 1 hora matando. Ele matou até a tarde. E a Bíblia diz, se você continuar lendo, que ainda fugiram 400. Exatamente o número que Davi estava de homens. 400 fugiram. E a Bíblia diz que Davi trouxe tudo de volta. As mulheres, as suas 2 esposas, as crianças, os jovens, os idosos, os 40 mais, né? Ovelhas, gados, Davi trouxe tudo de volta. O que é seu é seu. O que é seu é seu. Ninguém vai tomar aquilo que Deus prometeu para você. Amém? A palavra que está sobre a sua vida, a carreira que você vai correr, o ministério que você está desenvolvendo, aquilo que Deus está treinando você, é seu. Amém? É seu. Eu não posso entrar aonde é você que vai entrar. E glória a Deus pela visão desse casal pastoral que eles têm. Eles entendem isso.
E desde há tempos eles têm falado insistentemente que vão servir apenas de plataforma para que pessoas cumpram os seus chamados. Amém? Ah, mas eu não fui chamado em nada. Que isso? 2 Coríntios 5, versículo 19, fala que Deus te entregou nas suas mãos o ministério da reconciliação. Ou seja, você é um reconciliador do mundo para com Deus. Não tem ninguém sem chamado. É porque às vezes alguém pensa, não é o caso de vocês, que chamado talvez quem está ministrando, ou às vezes quem está um pouco em evidência. Isso também pode ser o chamado dessas pessoas, mas você já tem o chamado desde que você se tornou nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Agora Davi vai fazer algo para encerrar. Depois que ele traz todos esses despojos, ele vai fazer uma coisa e fica isso como um brilho para nós. Fica como uma experiência linda e maravilhosa. Sabe o que Davi vai fazer? Quando ele volta, quem que ele havia deixado, gente? Os 200. Aí era hora de repartir os despojos. Alguém levantou e disse, eles não vão ganhar igual não, né? Davi disse, de igual modo. De igual modo. Mesmo os que ficaram aqui, os 200 cansados, vão receber como nós. Igualdade. Todo mundo gosta de ser tratado igual. Amém? Quando você trata uma equipe, membros, pessoas, de uma forma igualitária. Isso é saúde para a equipe. Amém? Nisso podemos louvar também nossos pastores que nos tratam assim, não é, irmãos? Não é verdade, não é? Não é verdade? Todos têm as suas oportunidades, todos têm o seu momento, todos são atendidos da mesma forma, até as pessoas que se chegam. Pode ter pessoas aqui chegando hoje pela primeira vez, não é? Sempre está aberta a oportunidade de você chegar, de você conversar, de você receber uma oração. Amém? Esse é um ambiente, irmãos, da palavra, esse é um ambiente do Espírito, esse é um ambiente de quando se torna sensível ao Senhor. E deixa eu te dizer o que mais Davi fez, mais brilho ainda para você. Agora para encerrar mesmo, né? Depois que ele pega todos aqueles despojos, ele não esquece de mandar ofertas pelos lugares que ele passou. Davi era um homem de honra. Ele entendia de honra. Amém? Então ele pega e na Bíblia está escrito para quem ele mandou cada oferta. Está aqui, na palavra, registrada, nesse capítulo 30 de Samuel, todas as pessoas que Davi mandou oferta. Seja grato. Amém? Sejamos gratos ao Senhor, que nos tirou, irmãos, lá do lamaçal do pecado, sem futuro, a vida triste, desgraçada, mas o Senhor foi lá e acreditou em nós, e nos trouxe. Fez com que o solitário a habitasse em família, ergueu do monturo o necessitado e colocou entre os príncipes. Estar numa congregação como esta, estar numa igreja como essa, isso é privilégio demais. Amém? É honroso para nós, é gostoso demais estarmos debaixo dessa influência, desse cuidado maravilhoso. Sabe por quê? Estamos nos últimos dias. Paulo escrevendo uma carta, coloca para mim, por favor, o Melquisedeque. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Esse é um retrato, eu queria que o pessoal do louvor já chegasse para cá, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós temos aí um retrato dos dias atuais. Sabe, porém, isto, é Paulo que estava numa prisão, escrevendo a sua última carta.
Ele escreveu 4 cartas da prisão e nessa carta ele está escrevendo a última a um filho na fé, a um pastor amigo. E ele diz para Timóteo o seguinte: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão o que, irmãos? Tempos difíceis, tempos de valores invertidos, onde o mal é o novo normal. Amém? E olha o que mais ele diz: pois os homens serão egoístas. Vocês devem estar vendo pessoas tão egoístas nesse mundo, só querem para si. E o que mais? Avarentos, diga avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. E o que mais? Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E aí qual é o conselho? Foge destes. Aonde eles estão? Em toda parte. Mas você faz o quê? Foge deles. Fica de pé, irmãos. Guarda essa palavra no teu coração. Amém? Guarda essa palavra, reproduz essa palavra na terça-feira no culto doméstico. E eu queria, antes de encerrarmos, orarmos pelas nossas famílias só um pouco. Amém? A minha família precisa de fortalecimento, a minha família precisa de graça, de poder, de unção. A sua também. Nós temos filhos, nós sabemos o que eles passam nas escolas. Irmãos, está uma onda de bullying. Existem alguns convites que os pais nem às vezes tomam conhecimento. E nós precisamos proteger. Diga proteger. Diga proteger. Diga proteger as nossas famílias. Apaga um pouco aqui das luzes. E o alvo dessa oração agora são as nossas famílias. Você é livre para começar a orar pela sua casa, pela sua esposa, pelos seus filhos, no nome de Jesus. Levante a sua voz. Teu
Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por cada família. Sim, Pai, nós oramos nessa noite por cada família, Pai. Cada família, Pai. Cada família, Pai, representada aqui nesta noite. Nós oramos por um fortalecimento, uma graça, um poder que vem do alto, vem de Ti, Pai. Um poder que vem do Espírito Santo sobre cada família, Pai. Nós oramos pelas esposas, pelos filhos, Pai, pelos adolescentes, Pai, pelas famílias desta igreja, Pai. Famílias fortes, igreja forte, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Ninguém se perdendo, ninguém se distanciando, ninguém se isolando, ninguém se afastando, ninguém deixando a comunhão viva, a comunhão dos santos, Pai. Nós declaramos como igreja quebrada todas as artimanhas, todas as armadilhas de Satanás, preparada para a família neste lugar, quebrada no nome de Jesus. Oh, aleluia, Pai, obrigado, Senhor, pelos filhos, Pai, que crescem nesse ambiente da palavra, nesse ambiente da palavra da fé. Eu declaro sobre a vida dos filhos crescendo em graça, em sabedoria e estatura diante de você, Pai. Nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhum jovem, nenhum idoso, ninguém, Pai, se afastando desta palavra poderosa, Pai. Oh, aleluia, Pai, eu sei que nós temos coisas para melhorar. Nós temos essa consciência, Pai, que temos coisas a avançar, a crescer, Pai. Mas nós queremos estar com você, Pai, crescendo, te amando, Pai. Oh, obrigado, Pai. Oh, obrigado porque as famílias dessa igreja são respostas para outras famílias. Eu sei que há famílias para chegar a essa igreja. Eu sei que há famílias para mudar para a nossa cidade. Eu sei que a nossa cidade recebe famílias de todas as partes do Brasil, das regiões. E nós queremos ser aquelas famílias que vão impactar, fazer a diferença, Pai, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Como um trovão, impetuoso, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, você não tem ideia de quantas coisas estão sendo resolvidas agora. Só o fato de você estar aqui, banhado nesta unção poderosa, só o fato de você estar aqui, você não tem ideia do que os ministros de Deus, a Bíblia chama os anjos de ministros a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Não se preocupe com a sua casa, não se preocupe com o amanhã, não se preocupe com os desafios que vão surgir, irmãos. A nossa vida é feita de desafios. Eu quero que você viva um shalom de Deus. Paz. Paz. Sabe aquele problema gigante, aquele problema que você diz: Senhor, como vai ser? Sabe como vai ser? Se você ficar indo lá, você vai trazer ansiedade. Ei, descansa. O profeta Isaías disse na velha aliança que o descanso do Senhor são os lábios gaguejantes, o falar em línguas, o apresentar a Deus as suas necessidades. Permite a você, traz para você descanso. Descanso debaixo dessa proteção. Agora deixa eu te dizer uma coisa, pelo Espírito, pegue, não saia dessa proteção. O Pai hoje está dizendo isso: não saia debaixo do guarda-chuva. O guarda-chuva da proteção, da cobertura. Quando essa igreja ora na sua individualidade, quando você talvez está trabalhando, está nas suas atividades, essa igreja está orando e essas orações estão te alcançando para que você permaneça firme. Não saia debaixo desta cobertura poderosa. Sabe, tem até uma figura, Melk, coloca aí. Tem uma figura ali que vai ilustrar isso bem para você. Olha ali. Um casal debaixo de um guarda-chuva, naturalmente falando. O rapaz e a jovem ali não quer se molhar, não quer se expor às intempéries. Então o que eles fazem? Permanecem debaixo de um guarda-chuva. A estratégia de Jesus é que nós permanecemos como igreja. Ele disse: as portas do inferno, ei, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Eu não sei se tem algum visitante, alguém que entrou aqui nessa noite com a convite ou não, e de repente você ouviu essa palavra de proteção e você entende que há uma desproteção. O Deus protetor está aqui. Até mesmo quando nós erramos, quando Adão e Eva erraram lá no Éden, ele tirou-os do jardim, guardou o caminho da árvore da vida com espada flamejante e querubins. O que era aquilo? Maldade de Deus? Não, proteção de Deus. Se tem alguém nessa condição nessa noite, que ainda não recebeu Jesus como o teu Salvador, como diz João capítulo 1 versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Romanos capítulo 10 versículo 8 e 9 diz a respeito da confissão da boca, uma vez que o coração crê. Se você crer e confessar com a sua boca que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. Se você quiser, você pode vir. Pode dar um sinal também no teu lugar e nós vamos orar em seu favor. E o último convite desta noite: se tem alguém aqui nesta noite com uma enfermidade, você entrou aqui não 100%, não com a sua saúde plena, seja ela no físico, seja uma saúde mental que você precisa,
Ei, você está no lugar certo. Aleluia. Você pode sair daqui curado no nome de Jesus. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, podemos passar por enfermidades. Mas ficamos com a palavra que diz: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas doenças e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Se você precisa de oração, se achega para cá e nós vamos orar por você. É totalmente gratuito. Ele já pagou o preço que você não podia pagar, nem eu. Ele já pagou. Ele já pagou o preço. Você só recebe pela fé. É pela fé que se recebe. Se você precisa, enquanto cantamos um pouquinho mais, você pode chegar aqui para frente. Amém? Aleluia. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor. Aquilo que você colocou no meu coração para trazer, para explanar nessa noite, Pai, eu coloquei aos meus ouvidos primeiramente. Eu fui primeiramente ministrado por você, Pai. Obrigado, Senhor, por essa igreja, Pai. Obrigado porque a cada dia isso torna mais claro para nós. Coisas grandes, poderosas, caminhos e portas se abrindo. Pai, é tão nítido para nós isso. Aquelas verdades que foram ditas lá atrás, quando nós ainda não entendíamos de um modo tão claro, mas está ficando mais claro, Pai. Nós já podemos olhar os nossos irmãos e perceber o quanto há crescimento nessas vidas, Pai. E nós somos gratos a você, Pai. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a exaltação, toda a admiração, Pai, seja acreditado ao teu maravilhoso nome, Pai. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você foi edificado? Eu creio que você foi alcançado poderosamente nessa noite, amém? Antes de nós partirmos para os nossos avisos finais, você pode sentar um minuto. Eu gostaria de conhecer os nossos visitantes. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Aleluia. Você pode ficar de pé? Amém. Nós queremos te honrar. Como que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria para nós receber vocês aqui essa noite, amém? Amém. E eu queria pedir para os meninos passarem o vídeo da conferência de ontem, só para vocês verem um pouquinho daquilo que nós vivenciamos aqui, amém? Acata a palavra profética de Deus, que a palavra é a palavra profética dele. Nós fazemos bem em fazer isso, porque é como que a gente tivesse com uma candeia. Essa palavra é como uma candeia para nós. É como se a gente tivesse com uma lamparina andando ali e ela vai iluminando o nosso caminho e a gente consegue vibrar, mesmo se a gente estiver num ambiente desconhecido. A gente não vai ter dano, a gente não vai se machucar, porque existe uma palavra que está iluminando até que o dia clareie, até que se manifeste o que o Senhor falou, amados. O que Deus falou para mim e para você vai acontecer, mas até que aconteça, você tem a palavra profética, então agarre ela.
Quando as promessas se manifestar, quando você engravidar, quando seu filho se converter, quando seu casamento se restaurar, está disposto a soltar tudo para seguir aquele que tudo pode. E que a palavra que Deus falou ao nosso respeito, ela vai se cumprir. Amém, queridas? Você crê que Ele é Deus de já? Ele está dizendo hoje: Lázaro, vem para fora. A ressurreição e a vida está no nosso meio. E Ele está a fim de ressuscitar coisas. Ele está querendo ressuscitar coisas. Ele está aqui para ressuscitar sonhos. Ele está aqui para ressuscitar visões. Ele está aqui para ressuscitar planos. Ele está aqui para ressuscitar projetos. Lázaro, 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 vem para fora, vem para fora, vem para fora, vem para fora o sonho, vem para fora o casamento, vem para fora a empresa, vem para fora o projeto. Eu estou profetizando, quem crê pega. Fecha o que o Senhor falou, amados. O que Deus falou pra mim e pra você vai acontecer. Mas até que aconteça, você tem a palavra profética. Então agarre ela. Bem, amados, o que o Senhor falou a seu respeito. O que foi que Deus falou a seu respeito. Essas experiências de vida que nós temos com o Senhor muda a nossa história por completo. Oh, obrigada, Pai, porque meus filhos são benditos. Minha herança é bendita. Minhas filhas não serão para perdição, mas será para glorificar o nome do Senhor. Ei, por mais que esteja difícil, tudo atrapalhado, confia na palavra de Deus. O que Ele falou vai acontecer. Certeza que você não vai ficar de fora dos nossos cultos de mulheres. Então, meninas, todo primeiro mês, todo primeiro sábado de cada mês, nós temos o culto das mulheres que acontece aqui na igreja. Tudo aquilo que a gente faz mês a mês, e em algum momento nós vamos ter um evento como esse, onde nós reuniremos mais mulheres. Mas eu creio que a cada mês nós somos mais acrescentadas. Amém? Aleluia. E eu quero te lembrar dos nossos cultos ordinários. Às terças-feiras nós temos o nosso culto doméstico às 20 horas, onde essa palavra que nós recebemos aqui, nós podemos e devemos meditar na nossa casa com a nossa família, onde você pode botar um louvor e você pode pegar e relembrar essa ministração e junto com a sua família avançarmos mais um pouco naquilo que o Senhor nos entregou. Amém? As nossas super quintas às 20 horas e o nosso culto da família aos domingos, às 18h30, aqui na igreja. Amém? Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer por uma semana plena que nós teremos no Senhor. Cremos que grandes coisas, Pai, o Senhor fará nos nossos dias. Grandes coisas o Senhor acrescentará na nossa família. Grandes coisas o Senhor acrescentará nos nossos trabalhos, nas nossas casas, porque nós nunca permaneceremos os mesmos depois de receber de você, Pai. Cremos numa semana poderosa para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Vá em paz na prática da palavra. Há uma dança de vitória em meus pés.